lá. Sei que o caso Balbuena repercutiu hoje de manhã lá no Parque Ecológico e o Ortega vai trazer para a gente todas as informações do dia do Corinthians. Ainda repercute essa história por aí? Ortega, boa tarde já para você. Tudo bem, Bruno? Muito boa tarde para os comentaristas, também para o fã de esporte. Sim, repercute e repercutiu, né, bastante, porque foi uma notícia aí das primeiras horas da manhã. Nós estávamos aqui a caminho do CT Joaquim Grave e aí é claro, né, que nós vamos correr atrás, né? A informação trazida em primeiro lugar pelo portal UOL, né? Só para a gente contextualizar, a notícia trazida dava conta de que o Palmeiras, conhecedor da situação atual do Balbuena, que tem um contrato até apenas o final dessa temporada, já sondou a possibilidade e até oferecendo números de luvas, 3 milhões de dólares de luvas, para que o Balbuena assinasse um pré-contrato já a partir agora do meio do ano e fosse reforço do Palmeiras para o começo da temporada 2019. Aí é claro que por tantos detalhes, né, envolvendo até inclusive valores, nós fomos atrás e aqui a primeira informação que eu recebi apurando pelo lado do Corinthians e até com uma certa irritação já da nova cúpula, e isso é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, né, é uma nova diretoria que tem um pouco mais, um pouco mais nervosa, assim, né, responde com um pouco mais de veemência, dizendo que a informação que eles têm é que não existe nenhum tipo de possibilidade disso acontecer nesse momento, de que eles estão extremamente confiantes de que o Balbuena vai renovar o contrato, inclusive o Duílio Monteiro Alves, que é o novo diretor adjunto de futebol, já teria, pelas informações que eu tenho, acertado com o Balbuena a manutenção do acordo verbal que o Balbuena tinha com a gestão passada do Roberto de Andrade, questão de número de temporadas da renovação contratual de 3 a 4, aí ele não soube ainda me informar, mas principalmente valores de luvas e salários para essa renovação do Balbuena também. Só falta mesmo, e aí esse só falta, entre aspas, né, a presença dos empresários do jogador, um argentino, outro paraguaio, eles que estão dando uma canseira enorme no Alessandro desde o ano passado, inclusive faltando em algumas reuniões, alguns encontros que eles já marcaram também por aqui. O Andrés ontem foi muito veemente quando eu perguntei a ele se o Balbuena poderia virar um novo caso Pablo. Ele disse que não vai acontecer nem com o Balbuena nem com o Jadson, mostrando realmente essa confiança de que ele vai renovar. E uma resposta que me chamou bastante atenção é que na visão do Corinthians, isso é bom a gente deixar claro, com todo respeito aos profissionais que publicaram essa matéria, na visão do Corinthians, isso não passa de um blefe do staff do Balbuena para valorizar o jogador nesse momento de renovação. Então se joga aí a informação de que um rival de peso histórico pode levar o atleta, pressiona a torcida corintiana, não, pressiona a diretoria através da torcida para que se acelere esse processo. E como se isso pode acontecer? Aumentando números, tanto para os empresários de comissão como para o próprio atleta em termos salariais e de luvas. Então a informação que nós apuramos por aqui é de que não existe nada nesse momento, nenhuma possibilidade, e o Corinthians entende que não passa de uma manobra, se a informação foi feita, partiu dos empresários, para tentar apenas valorizar uma renovação que já vem se arrastando aí durante um tempo. Nós conversamos agora há pouquinho com o Pedro Henrique, que é o parceiro do Balbuena na zaga. Eu tive a oportunidade de perguntar a ele se o Balbuena chegasse para o Pedro Henrique, pedisse um conselho, será que eu trocaria de parque? Será que pode ser uma boa eu jogar no Palmeiras? Aí no condicional, né, numa eventual proposta, vamos acompanhar o que o Pedro Henrique daria de conselho ao parceiro paraguaio. Vou falar que não, né, porque ele está sendo feliz aqui. Foi o melhor zagueiro do campeonato, junto com o Pablo. Então ele está sendo feliz aqui. Eu acho que o momento dele está bom no clube. Então nessa hora não adianta mudar e sem dúvida. E aqui é Corinthians, né, cara? Não tem outro clube no país maior que o Corinthians. Então o jogador só vai pensar em ficar aqui. E só para devolver para vocês aí nos estúdios, né, o André Sanches diz que não tem pressa na contratação de um centroavante. A informação que eu apurei também aqui hoje de manhã é que a chance de ser o Luiz Fabiano é zero. O Luiz Fabiano não está, inclusive, nem na lista dos nomes oferecidos pelo Cifute e pelo Fábio Carilli na conversa de ontem com o Duílio Monteiro Alves. Mas quando perguntei sobre Guerreiro, a informação que veio é a seguinte: se ele topar ganhar menos da metade do que ganha no Flamengo, por que não? As portas dele aqui nunca se fecharam.
Então, quer dizer, não negaram o Guerreiro como negaram veementemente o Luiz Fabiano, mas é claro que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque não existe um grande camisa 9 no mercado nesse momento. Depois de dizer não ao Santos pela liberação do Marquinhos Gabriel, a nova diretoria também disse sim ao Vasco da Gama para liberar o Giovanni Augusto por empréstimo. Ele não está nem inscrito no Paulistão ao Vasco da Gama. Acontece que depois do Giovanni dizer não ao Inter com a troca com o Valdívia lá atrás, dizer não também ao Sport, mais recentemente ele iria junto com o Felipe Bastos, ele também num primeiro momento teria dito não aos seus empresários para o Vasco da Gama. Acontece que a informação que eu tenho de ontem à noite é que ele foi convencido, ou pelo menos os seus pares, de que o Corinthians aí teria uma condição de talvez bancar o que o Vasco da Gama não pague a ele numa eventual divisão aí dos vencimentos salariais até dezembro. Então, se o Vasco não pagar, o Corinthians paga. Então, isso talvez teria demonstrado aí uma vontade diferente do Giovanni Augusto, que treinou aqui hoje normalmente e é aguardado no Rio de Janeiro para fazer exames médicos. Vamos aguardar. Se tratar do Giovanni, Bruno, a dica que eu dou é a seguinte, né? Ele estava certo com o Inter na troca com o Valdívia. Aos 49 do segundo tempo ele mudou de ideia e aí melou. Disse não para o Sport, então a gente tem que esperar um pouquinho. Está muito bem encaminhado esse empréstimo, mas não está sacramentado. Então essa acho que é a melhor forma de a gente colocar essa situação Giovanni Augusto, Corinthians e Vasco da Gama. Bruno. Ótimo, Ortega, obrigado e bem lembrado aí a história também do Giovanni Augusto envolvendo lá no passado, a história do Internacional. E falando em Valdívia, ele acabou de postar aqui no Instagram, já se despedindo do Atlético. Já se despediu. Daqui a pouco vai rolar o anúncio, então. Tá bom. Então daqui a pouco a gente fala do Valdívia, Giovanni Augusto, esse caso do Guerreiro, que o Ortega trouxe pra gente importante, mas esse assunto do Balbuena. O Ortega mantém aí todo o otimismo por parte do Corinthians, né? O Corinthians acredita, sim, na renovação de contrato do jogador, como o Andrés falou ontem pra gente. Mas Nicola, aí o Palmeiras. O Palmeiras ainda busca um zagueiro. O Palmeiras sondou o jogador do Corinthians. Qual que é a posição do Palmeiras nessa confusão toda agora envolvendo o zagueiro do Corinthians? A gente sempre precisa lembrar que dirigentes, jogadores, treinadores não podem dizer tudo o que pensam ou o que querem para a imprensa. Até porque muitas das palavras podem atrapalhar negociações, podem inviabilizar o negócio, podem fazer com que o negócio aumente. Hoje de manhã, assim que li a notícia no UOL, fui procurar os dirigentes do Palmeiras para ver como é que o Palmeiras lidava com essa notícia de que tentou o Balbuena e, de acordo com a notícia, o Balbuena teria dito não ao Palmeiras. A percepção dos palmeirenses foi de revolta. Os dirigentes palmeirenses ficaram muito bravos com a notícia, alegando que não tem o menor interesse no Balbuena. Disseram mais, que o Balbuena é um jogador não mais do que médio. E que para contratar o Balbuena ele chegaria no status de igualdade com vários outros atletas que já estão no Palmeiras. Tem mais uma observação dita por uma pessoa do Palmeiras, que nem faz sentido esse tipo de negociação, porque o Balbuena só poderia ser contratado pelo Palmeiras para janeiro de 2019. O contrato dele com o Palmeiras, com o Corinthians, se encerra em dezembro de 2018. Ele pode assinar um pré-contrato a partir da metade do ano e chegaria para janeiro. Os dirigentes do Palmeiras alegam que não faz sentido, porque nem o Maurício Gagliotti, nem o Alexandre Matos têm a convicção de que estarão a partir de janeiro de 2019 no clube. O mandato do Gagliotti termina em dezembro, é verdade que ele pode se reeleger, e o contrato do Alexandre Matos e do Cícero de Souza, que são os homens que comandam o futebol, também se encerra no fim do ano. Dependeria da vitória do Maurício Gagliotti numa tentativa de reeleição para que Matos e Cícero de Souza tivessem os contratos renovados. Então acho que assim, pela informação do Corinthians e pela posição do Palmeiras, me parece muito claro que é jogada de empresário. Vamos pressionar para esse contrato ser renovado logo. Você é mais velho que andar para frente, né? Porque se o Palmeiras ficou até revoltado com a informação... Você é mais velho que andar para frente. Imagina que o professor, uns tempos de solteiro, evidentemente, estivesse cortejando uma jovem. Faz tempo. Então. E eles estão ali se dando bem e tal, mas... Ela até tem interesse, entendeu? Mas o professor não dá o passo. Não dá. E eu não tinha empresário. O que ela vai falar em algum momento? Professor, o Rômulo tá me ligando aqui, quer sair comigo e... O Rômulo é agressivo. Como você se decide. Como você não dá o passo... Convitinho pro baile, na verdade, né? O Rômulo nem ligou. O Rômulo não tá nem sabendo. Nem seu número. Ele nem tem o número dela. O Rômulo está sendo usado, como se sentiram usados tanto o Corinthians quanto o Palmeiras. E o que ela quer? Além de tudo, além de fazer com que o professor se decida, ela ainda quer que o professor brigue com o Rômulo. Sim. Você entendeu? Entendi, Então, claro que eu no entendi. final das contas... Além de tudo, em 2019 eu posso até mudar de país. Posso estar bem longe ainda. Não me garanto em 2019. Você não sabe se vai estar aqui. Não sei. Isso aí é velho, gente. É aquela história. No final do ano passado,
nas conversas. Lembra que o Balbuena deu uma entrevista, como é que é seu futuro? Não vai ser não é difícil. Tranquilo, eu quero ficar, tô feliz e vamos resolver rápido. Era essa a conversa, não era? Era. E aí Mas a do Pablo também era. Não, tudo bem, mãe. O Pablo acabou não ficando. Não. Mas o Balbuena, até quando perguntaram se tinha uma diferença em relação ao Pablo, ele falou, não, eu só penso em jogar no Corinthians. Foi isso que ele colocou o tempo inteiro. O Balbuena sempre foi um cara, me pareceu sempre ser sincero, né? E os empresários capitalizam essa situação. Não é nem avaliando questão de comparação de desempenho, mas da disparidade de investimento do Palmeiras em setores comparado à zaga. Aí percebe-se, né, que se mantiver e buscaria algo maior para se comparar a outros setores. E a zaga tem essa lacuna. Então, com um rival nessa situação, é mais que natural que tente capitalizar nesse sentido. Eu tenho a impressão que o Pablo não ficou por excesso de reunião. E o Balbuena, se não ficar, vai ser por falta. Porque o cara não atende o telefone. Agora não atende o telefone, mas está plantando verde, literalmente, para colher maduro. E os dois lados ficaram indignados nessa história. Do ponto de vista do Corinthians, só não pode deixar virar uma novela, Pablo, como o Ortega ontem falou. Do lado do Palmeiras, só uma ressalva. Né? O lado palmeirense parece que alegou que seria um jogador que não poderia ser renegociado depois por causa da idade. O Balbuena é muito mais jovem do que se pensa. Ele tem 26 anos. Então não é... General... de muitas batalhas. Não é esse muito o caso. desgaste. Não, acho que, na verdade, no caso do Palmeiras, são duas ressalvas. A primeira é que é ainda um jogador jovem e a segunda é que ele é um bom jogador. Sim. Sim, eu ia fazer essa segunda né, ressalva. professor? Ele está sendo desvalorizado pelo Palmeiras, nesse sentido. Quando o Palmeiras fala, não, temos igual aqui, não é bem assim. Né? O Balbuena hoje seria um jogador para disputar. Seria titular no Palmeiras. Seria titular no Palmeiras. Tem só uma informação de bastidores. A gente precisa falar um pouquinho sobre Renato Bittar. Já ouviram falar? Não conheço. Renato Bittar, é empresário Pablo Vittar, né? paraguaio. Vittar ou Bittar? Não é. Vittar. Renato Vittar. Bittar. Bittar, não é Vittar. Empresário paraguaio que responde pelos direitos, responde por representar a carreira de Balbuena. Mas não responde os telefonemas. É aí que eu ia chegar, professor. É esse o empresário que, desde novembro do ano passado, não aparece para reuniões com o Corinthians. Roberto Andrade, Alessandro Nunes, Flávio Adalto, todos já tentaram marcar reuniões com o Renato Bittar. Cada dia é um problema. Estou na Europa, tive problemas, estou no Caribe. Essa semana eu preciso ficar na América do Sul. Na semana que vem eu apareço. Aí ele não atende o telefone. É Renato evitar. Acho que é por aí. Porque é o cara que não atende o telefone. O Corinthians vem garantindo que o contrato do Balbuena vai ser renovado desde novembro. Só que o Corinthians não consegue se sentar à mesa com o tal do Renato Bittar. O tempo joga a favor do Balbuena. Porque ainda que ele não vá para o Palmeiras, ainda que nunca tenha existido proposta, isso a gente também não vai saber, conforme o tempo passa, o Balbuena vai ficando com a faca e com o queijo na mão. Ele é titular absoluto, é bom zagueiro, faz gols, tem moral com a torcida e a partir de 1º de julho, Bruno, ele pode assinar contrato com o que ele quiser. Assinar um pré-contrato, né? Não precisa ser o Palmeiras, ele pode jogar na Itália, como ele já flertou em várias vezes. Sim. Ele pode jogar em qualquer mercado do exterior, porque ele estará a 6 meses do fim do contrato. Então, o Renato Bittar, para mim, é o grande responsável por todo esse tumulto. Isso não prejudica a imagem do jogador? Eu acho que não ajuda. Acho não, certamente não ajuda. E daqui para frente ele pode começar a atrapalhar, Bruno. Então. Daqui a pouco vira um negócio igual o Pablo, né? Falou, Então. beleza, então vai. Porque o Pablo foi muito prejudicado na história toda. A gente, quer dizer, eu não sei se hoje ele está satisfeito lá na França. Mas tá jogando, pelo menos. Né? Mas de qualquer forma, a imagem dele saiu arranhada. Sim. E logo depois, ele não estava na festa do título, não é? Não saiu na foto. O Balbuena, um cara que já tem uma identificação com o Corinthians e agora o empresário fica jogando. Ou não, professor, pode ser assim, tá nessa toda especulação, mas de repente ele vai ficar, vai falar que fica e aí sai por cima. E tem uma outra coisa. Com todo respeito ao futebol do Balbuena, para a posição hoje, o Corinthians está muito mais bem arranjado do que esteve quando perdeu o jogo. Não é um caso de vida ou morte. Então, o Corinthians também tem seus argumentos nessa negociação, né? Mas perder o Balbuena é duro, Não, sem dúvida que é duro, mas não é prioritário. Se o Balbuena hoje vai embora, o Corinthians bota um miolo de zaga para jogar. É mesmo, professor? Bota um dos garotos e o Henrique. O Henrique acabou de chegar. E de centroavante, põe quem? Muito mais grave, é muito mais prioritário. Né? Então, nesse tipo de negociação, e a gente falou que o Palmeiras desvalorizou o Balbuena, também está na dele nesse sentido.
Que não mostrou esse interesse porque realmente não o procurou. Então, nesse tipo de negociação, cada um vem com as suas armas. Uma das armas do Corinthians é essa. A vida continua sem o Balbuena. Então, esse empresário também precisa se tocar nisso. Esse empresário, só para arrematar sobre o Renato Bittar, ele entrou em contato recentemente com os dirigentes do Palmeiras para oferecer o Gustavo Gomes, que é zagueiro paraguaio que pertence ao Milan. Ah, é o mesmo empresário? É o mesmo. E ele, de fato, interessou ao Palmeiras, só que o Palmeiras só faria negócio se fosse por empréstimo. O Milan queria vender o jogador, inclusive recusou uma proposta de 5 milhões de euros do Boca Juniors. Então, dá para dizer que houve um contato entre Palmeiras e Renato Bittar. Só que esse contato, de acordo com a apuração, partiu do Renato para oferecer o Gustavo Gomes. Se houve, num segundo momento, um contato pelo Balbuena, o Palmeiras nega com veemência. O Palmeiras garante que não fez contato, que não tem interesse, que vê no Balbuena um jogador médio, um jogador normal. É um jogador, como a gente falou aqui, acho que é um jogador importante. Vocês acham que a zaga do Palmeiras ainda precisa de reforço? Nesse momento, assim, eu quando o Mina saiu, até tive a impressão de que poderia precisar. Mas, assim, por esses sinais iniciais, vamos dar tempo para quem está jogando também, né? O Thiago Martins e o Antônio Carlos estão jogando bem. Então. Você ainda tem o Dracena, você ainda tem Luan, Juninho, né? Queimaram nossa língua, né, Romulo? Não, acho que não tem como queimar, porque a temporada ainda começou. Então, acho que se daqui a pouco mostrar que não vai dar, beleza, mas dá uma chance inicial. O Emerson, que foi contratado, nem na lista. Não tá nem inscrito no Paulista. Não, os zagueiros do Palmeiras não só estão dando conta atrás, como estão fazendo gol na frente. Também, Os dois fizeram gol na frente. Né? Então não tem por que mexer nesses rapazes hoje. Mas eu acho que a avaliação de necessidade de zagueiro foi diante das ambições do Palmeiras, né? Que são gigantescas, muito acima de um mês de campeonato estadual que só teve um clássico com o Santos, que o time foi dominante a partida inteira. Você ainda busca zagueiros, então? Mas eu busco zagueiro, sim. Não pro Palmeiras. Não, pro Palmeiras. Você Matos, que tem esse penteado, inclusive, muito semelhante ao seu. É semelhante? Não é? Um pouco? Eu cortei o cabelo sexta-feira, inclusive. Foi longe, lá no Maurício? Não, a Lucília voltou de férias, eu tive a paciência de aguardar um mês e meio, praticamente. Né? Giovano Maurício, vamos mandar um abraço do Léo. Pensa bastante lá, tá? Pro Mal. Inclusive, você tá com um pequeno pega-rapaz aí. Então, é isso que eu vou resolver lá. Agora, tem uma coisa em relação ao Balbuena, por mais que não seja prioridade para o Palmeiras, tem esse aspecto que o Nicola levantou. Na medida em que ele está nessa condição de poder assinar com um clube, isso torna um negócio interessante, é um negócio de ocasião. Seja para o Palmeiras ou para quem for. Você tem um zagueiro como o Balbuena hoje nessa condição, né? Cai do céu. Deixa eu ver as mensagens aqui pra gente e outros assuntos também que o Ortega levantou. A gente vai falar, hein? Luiz Fabiano e também o Guerreiro. Quanto ao Balbuena, os empresários dele têm que forçar a barra demais. E se ele quiser ficar, fica. Assim como o Fagner quis e o Cássio também. A história do Jadson, como é que tá, Nicola? O Corinthians ainda não procurou. O Jadson quer ficar, mas o Corinthians ainda não procurou para oferecer novo contrato. Essa história do Balbuena parece retaliação do Palmeiras por causa da história do Dudu. Mas não tem nada a ver porque o Palmeiras negou. O Palmeiras não colocaria a cara, se fosse o caso? Aí seria o presidente falando, tô afim de um... Ou o Balbuena tem a cara da defesa história, do Palmeiras. Falaram lá que o Dudu tem a cara, eu também gosto muito do Balbuena e tal, ele se encaixaria muito bem aqui e tal. Acho que seria o próprio, se fosse o caso, seria o próprio Palmeiras falando em primeira pessoa. O Palmeiras nessa história está sendo tão usado quanto o Corinthians. E o Douglas disse, como pode inacreditável dor de cotovelo do Palmeiras, que quer ser o Corinthians de todo jeito, mas não dá. Tira o olho do Corinthians, por favor. Tem bastante jogador no Palmeiras que já foi do Corinthians. Quem tem Vamos tentar aí? lembrar? O William, atacante. O Edu Dracena. Dracena, Bruno Henrique, Antônio Carlos. O Antônio Carlos jogou no Antônio Corinthians? Carlos era da base do Corinthians. Fez o gol de cabeça da Copinha São Paulo. E do outro lado, quem que tem? Tem algum? Gabriel Giroto. O Tem o Gabriel, volante. tem o... Wilson tá lá ainda? Wilson tá. Tem o Wilson. O Wilson. Quem mais? Tem mais algum? Acho que não, né? Meio ninguém. Tem muito esse São Paulino. Né? Que passaram pelos dois? Não, que tá no Palmeiras e agora tá no Corinthians. Tem o Gabriel e o Wilson. E o Henrique. E o Henrique agora. Que tá ainda chegando não estreou, agora. Que na história, pô. Não, tô lembrando do atual elenco. Atual. Tá. Então deu 4-3, é isso? Pelo menos que a gente lembrou aqui. Se tiver algum outro fã de esportes vai lembrar. É que vocês citaram, é uma coisa bem antiga e a situação acabou auxiliando demais isso, né? Porque qual o time que tem mais agressividade no mercado? Qual o time que semana sim, semana também, a gente avalia uma possibilidade de uma chegada de algum jogador? O Palmeiras.
Ainda aliado à situação de não ter um zagueiro no padrão de investimento da maioria esmagadora do elenco, aí o caminho é aberto. Para ampliar ainda o rival, para criar ainda um estrondo ainda maior. Então, os fatores se uniram. E aí o empresário foi e fez a festa. O Palmeiras sondou alguns jogadores, todos de um primeiro nível, né, Bruno? Conversou com o Miranda, percebeu que a conversa não teria frutos. Conversou com o Gil, também sentiu que não daria. E quis entender a situação do Jeromel. Não dá para dizer que o Palmeiras fez uma proposta ao Grêmio pelo Jeromel. O Palmeiras quis entender quanto o Jeromel ganhava, como é que era a situação contratual, se ele tinha interesse. Como as conversas não fluíram, nem se chegou à possibilidade de uma proposta. Mas isso demonstra que o Palmeiras deu uma sondada em nomes grandes, nomes que chegariam para serem titulares absolutos. O Gustavo Gomes talvez fosse o jogador de... Talvez não. Era o jogador de menos nome, embora seja um jogador do Milan, vendido por 8 milhões de euros 2 anos atrás. O Alisson acabou de empatar o jogo. Marquinhos Gabriel jogou no Palmeiras e hoje está no Corinthians. Mas o Matheus desempatou. O Everton foi pro Corinthians. Já foi do Corinthians e hoje está no Palmeiras. Revelado na base do Corinthians. Então 5-4, né? Mas Marquinhos Gabriel... então o pessoal tá lembrando Marquinhos Gabriel, mas o Everton também. É mesmo. Caraca, muito, hein? 5 de um lado e 4 do outro, Léo. Já tá quase um futsal aí. Dá, é bastante.